O escritor Tim Keller disse uma frase muito interessante. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Tim Keller vai no centro da questão aqui. Jesus Cristo não era apenas um mestre moral. Era muito mais do que isso. Mestres morais eram os fariseus. Mas ele ameaçava alguém, ameaçava alguma estrutura de poder a ponto dessas estruturas, dessas pessoas que fazem parte dela, planejarem e executarem a sua morte. Isso é algo que chama atenção. Vamos descobrir agora quem e por que agiram contra a vida de Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Vamos à primeira motivação, a motivação religiosa. Como já falei aqui, haviam diversos grupos religiosos na Palestina naquela época. Havia os fariseus, havia os saduceus, havia também os doutores da lei. Será que são eles? E se são eles, por que Jesus Cristo seria uma ameaça? Segundo a Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal da CPAD, Jesus Cristo iniciou o seu ministério após o batismo nas águas do Rio Jordão e após a tentação no deserto, indo a Jerusalém e lá fazendo a primeira expulsão dos cambistas do templo. Este ato profético de Jesus Cristo chamou a atenção de toda Jerusalém, especialmente dos fariseus que lá estavam, dos saduceus e do Sinédrio. O Sinédrio é o Supremo Conselho dos Judeus, uma instituição poderosa dentro da sociedade judaica. Fazia parte dele um fariseu chamado Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus Cristo secretamente. Ou seja, ele não quis ser visto publicamente com Jesus, para não parecer que estava endossando o que Jesus fazia, mas querendo obter mais informações sobre ele, reconhecendo que Jesus Cristo era um mestre. E na conversa que tiveram, Nicodemos ficou impressionado com Jesus Cristo, com o ensinamento e com a doutrina dele, que falava da necessidade de nascer de novo. Então, Jesus Cristo, lá no seu início do seu ministério, já chamava a atenção das forças poderosas que controlavam e governavam a Judéia, o Sinédrio judaico. E isso começou a chamar a atenção, eles começavam a prestar atenção no que Jesus dizia e fazia. Após a morte de João Batista, decapitado a mando de Herodes Antipas, Jesus retorna para a Galileia e começa a pregar a sua mensagem, cujo centro dela era: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Ele começou a pregar uma mensagem de arrependimento, de clara conotação religiosa e espiritual. Jesus Cristo convocava o povo a se arrepender, a se reconectar com Deus, a voltarem a ter comunhão com o Pai Celestial. E ele percorreu toda a Galileia, não apenas pregando essa mensagem nas sinagogas, como também realizando curas, milagres e atos sobrenaturais. E isso chamou a atenção do povo, que percebeu que estavam diante de um profeta, no mínimo. E, obviamente, chamou a atenção dos fariseus que viviam na Galileia também. Só que aí começou o conflito. Em Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, nós temos a descrição do primeiro conflito, quando Jesus Cristo está numa casa, descem pelo telhado da casa um paralítico e Cristo, ao invés de imediatamente curar, faz algo que impressionou e escandalizou os fariseus ali presentes. Jesus disse: filho, são perdoados os teus pecados. E os fariseus imediatamente pensam: quem é este que
ousa perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos. Somente Deus pode perdoar pecados. E era exatamente isso, ou essa pessoa quem Jesus Cristo é, Deus. E ele prova isso ao dizer, para vocês perceberem que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, digo a ele, levanta-te, toma tua cama e anda. Ou seja, ele perdoou os pecados, curou espiritualmente o paralítico e o curou fisicamente. E isso escandalizou os fariseus. E isso foi apenas o primeiro conflito. O segundo conflito está narrado em Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, quando Jesus vai para a casa de Mateus, um publicano, e lá come com publicanos e outros pecadores. E os fariseus ficam escandalizados e questionam os discípulos de Jesus sobre isso, como é que ele, sendo um judeu, come com pessoas que são consideradas de moral duvidosa. E Jesus os repreende, citando o profeta Oséias, misericórdia quero e não sacrifícios. E aí começa um conflito claro de posicionamento entre Jesus Cristo e os fariseus. Como eu disse antes, os fariseus são pessoas rigorosas no seu trato, no seu comportamento e na sua busca pelo ascetismo religioso, ou seja, manter uma aparência de santidade. E Jesus Cristo quebra com essas aparências, com essas ilusões, ao conviver com pecadores, com publicanos, e não se contaminar com eles. Ao contrário, ao procurar tentar reintegrá-los à comunidade judaica. Porque os fariseus faziam da separação um sinônimo de purificação. Quem não é como nós não pode andar conosco. Jesus Cristo fazia o contrário. Vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí o conflito começa a se acentuar. No terceiro conflito, narrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 16, nós vemos a primeira vez em que é citada a intenção de matar Jesus Cristo. E o motivo é absurdo. Jesus Cristo vai ao tanque de Betesda e lá ele cura um homem que estava doente e era impossibilitado de ser lançado no tanque, pois havia a suposição de que as águas eram jetadas por um anjo e quem lá mergulhar sairia curado. Só um entre tantos e tantos doentes. Jesus vai até esse homem que não tem condições de ser lançado ao tanque antes dos outros e o cura. Por que isso seria errado? Por que isso seria problemático? Por que isso teria irado tantos fariseus a ponto de quererem matar Jesus? Porque Jesus fez isso no sábado. Para um fariseu, a observância da tradição e da lei é mais importante do que o benefício a uma pessoa. Para o fariseu, o amor à tradição supera o amor ao ser humano. E Jesus Cristo mostra claramente que a percepção divina é o oposto. Jesus Cristo argumenta que se uma ovelha cai num buraco, um fariseu vai retirar o buraco mesmo que seja um sábado. Por que Jesus Cristo não poderia retirar daquele buraco físico aquela pessoa que estava prisioneira de uma doença, num sábado também? Jesus Cristo mostra a incoerência, a hipocrisia da tradição religiosa que tenta se colocar acima da misericórdia divina. Mas ainda, tenta ignorar que um milagre aconteceu. Algo sobrenatural foi feito. E se foi feito, não era de um poder daquela própria pessoa. Jesus Cristo não realizava milagres de si mesmo, mas porque o Pai o enviou para realizar milagres. Então os milagres de Jesus Cristo testificavam de quem ele era e da autoridade da mensagem que ele pregava. Mas para o fariseu, o que era mais importante era a sua tradição. Também no Evangelho de João, no capítulo 5, nós vemos o ódio dos fariseus e saduceus crescendo contra Jesus Cristo quando ele se diz igual a Deus. Quando Jesus Cristo diz que ele e o Pai são um, imediatamente os fariseus entendem o que Jesus quer dizer,
que ele tem uma unidade com o Deus Criador. Mas a lei fala que Deus é único. Então eles não tinham como entender isso, compreender isso, e isso despertou neles um ódio pela pessoa de Jesus Cristo. Mas o que Jesus Cristo dizia era verdade. Ele e o Pai são um. Ele veio do céu, ele veio de Deus. E os fariseus não conseguiam ver porque não queriam ver que ele de fato era alguém enviado de Deus. E o seu ódio contra Jesus Cristo crescia. Ainda no Evangelho de João, Jesus Cristo acusa os fariseus de não terem o amor de Deus dentro de si e de não reconhecerem que a própria lei que eles tanto diziam amar falava a respeito dele, que Moisés escreveu a respeito dele, que ele era o Messias que haveria de vir. Mas os fariseus se recusavam a reconhecer isso. Eles haviam fechado o seu coração para Jesus, porque Jesus agia de uma forma, para eles, escandalosa, ao procurar se aproximar de pessoas que eles consideravam indignas. Mas o próprio Jesus havia dito que o médico existe para os doentes, não para aqueles que se acham sãos. Um novo conflito acontece quando os fariseus criticam os discípulos de Jesus por num sábado estar colherem espigas para comerem. Jesus Cristo fala para eles que, e aí isso escandaliza ainda mais, que o sábado foi feito por Deus para o homem, não o homem para o sábado. O ser humano não é para ser escravo de um rito, de uma norma, mas que esse rito e essa norma foi feita para o benefício do homem. Só que os fariseus, ao criarem regras em cima de regras em cima de regras, para santificarem aquilo que não precisava ser mais santificado do que já era, tornavam o sábado, que era um momento de descanso, um momento de opressão. E criticavam os discípulos de Jesus por fazer algo tão básico quanto tirar as sementes de uma espiga para poder comer. O sétimo conflito está narrado em Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14. Jesus Cristo vai numa sinagoga, num sábado, e lá tem um homem com uma mão mirrada, uma mão encolhida. Jesus Cristo cura essa pessoa. E os fariseus se reúnem para mais uma vez planejarem como matar Jesus. Mais uma vez, eles planejam a morte de Jesus porque ele curou uma pessoa num sábado. Isto é muito importante para entendermos o quanto a religião pode nos afastar da verdadeira espiritualidade. Quanto podemos ficar cegos, presos a ritos e normas que nós mesmos criamos e que não estão incontidos na palavra de Deus ou não fazem parte do espírito dessa palavra. Infelizmente, é muito comum nas pessoas criarem esse tipo de amarras, esse tipo de presilhas e, pior ainda, tentar achar que são superiores ao outro porque seguem essas normas que elas mesmas criaram. Isso é o que se chama de legalismo, que vem da palavra legal e se refere à lei. Criamos leis para tornar a vida das pessoas insuportáveis e quem não seguir essa lei se torna nosso inimigo. E os fariseus decretaram que Jesus Cristo era inimigo deles. O oitavo conflito foi muito pesado. No Evangelho de Mateus está descrito que os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios em nome de Beelzebu. Ou seja, eles acusam de Jesus de ter parte com o demônio. Jesus Cristo tem uma resposta igualmente pesada para eles. Ele diz textualmente que todo pecado contra o Pai, contra o Filho, pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Porque eles estavam acusando Jesus Cristo de fazer milagres que eram feitos pelo poder do Espírito Santo de Deus, como se fosse pelo poder do inimigo de Deus, que é Satanás. E isso não tem perdão, segundo Jesus Cristo. Por que não tem perdão? Porque no fundo os fariseus sabem que o que Jesus Cristo faz vem da parte de Deus. O pecado está no fato de não haver ignorância, mas de haver conhecimento e entendimento. O fato vem de que eles veem, mas fingem ser cegos e acusam Jesus Cristo de ser aquilo que ele não é, sabendo
de quem os enviou, de quem o enviou. Por isso, é um pecado gravíssimo. Em Mateus capítulo 7, mais um conflito. Jesus acusa os fariseus de criarem normas e tradições que tornam a vida das pessoas pesada, insuportável. Nós percebemos que o conflito vai se acerrando, tanto de fariseus acusando Jesus, quanto de Jesus acusando os fariseus. Há um conflito declarado. É importante deixar claro que os fariseus eram bem quistos pelo povo, porque eles eram pessoas leigas, como um professor de escola dominical, que se prontificava a ensinar e esclarecer a lei ao povo, porque os sacerdotes ficavam no templo, ficavam realizando sacrifícios no templo. Mas o Antigo Testamento, a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento, era estudada nas sinagogas. Só que Jesus procura mostrar aqui que há uma verdadeira cegueira espiritual na Palestina daquela época. As pessoas seguiam ritualmente a religião judaica, mas o povo estava imerso em pecado, e aqueles que se diziam doutores da lei, conhecedores da palavra, mais ainda, e criavam normas fora da Bíblia para oprimir o povo e se colocar em posição de destaque diante desse mesmo povo. O 10º conflito está registrado em Mateus capítulo 16, quando os fariseus cobram que Jesus lhes dê um sinal para provar ser quem ele é, e Jesus se nega a dar um sinal a eles. Porque Jesus já estava fazendo diversos sinais e eles se negavam a reconhecer. Não adianta provar algo para quem não quer ser provado. Não adianta fazer um sinal para quem se recusa a reconhecer que aquele sinal é da parte de Deus. Na prática, é só mais um conflito, é só mais um entrevero. E Jesus Cristo não está subordinado à vontade de ninguém. Os fariseus podem pedir ou exigir um sinal que Jesus não dará, porque Jesus não obedece a ninguém. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Ele fará o sinal que achar necessário fazer no momento que ele achar adequado. Ele não precisa provar nada a ninguém, muito menos a quem não quer reconhecer prova alguma, como era o caso dos fariseus. Em Marcos capítulo 8, Jesus alerta seus discípulos para não se alimentarem do fermento dos fariseus e dos herodianos, a primeira vez que eles são citados aqui. Porque a função do fermento é inchar, não é alimento de verdade. Ele incha o pão para que ele fique maior. E o ensino dos fariseus não passa disso. Fermento não tem substância, não tem consistência, não vem do alto. Então Jesus Cristo alerta seus discípulos para tomarem cuidado do fermento dos fariseus. Cuidado esse que nós, que somos discípulos de Jesus no século XXI, devemos continuar tendo cuidado. Muita gente por aí procura ensinar algo que não está na palavra de Deus, não vem da palavra de Deus, não é derivado da palavra de Deus, mas é pura axiologia, opinião pessoal, regra nova criada por homens para satisfazer a carne de homens. Não tem base bíblica, não tem base teológica, e às vezes, mesmo tendo base bíblica, é deturpada do seu conceito, como os fariseus faziam acerca do sábado. É necessário compreendermos o que é a palavra de Deus para não sermos enganados por falsos ensinos acerca dessa mesma palavra. Tudo que Jesus Cristo falou no passado é válido hoje. Chegamos num ponto muito importante aqui. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus Cristo dá o seu primeiro alerta para os discípulos de que há uma conspiração para matá-lo. Mais ainda, ele diz quem faz parte dessa conspiração: os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. Ou seja, a elite religiosa da Palestina. Aqueles que detêm o poder, que têm o respeito do povo, aqueles que têm autoridade, aqueles que controlam as mentes, os corações e as consciências do povo. Eles querem matar Jesus, querem silenciar Jesus. E em seguida, Jesus Cristo, no Evangelho de João,
faz esse alerta publicamente no templo. Ele deixa claro para todas as pessoas que há uma conspiração para matá-lo. O relato da paixão de Cristo é tão impactante que muita gente não se atenta que houveram outras tentativas antes de prender e matar Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 7, os religiosos mandam servos para prender Jesus, publicamente. Só que o ensino de Jesus era com tal autoridade que esses servos ficam tão impactados com as palavras de Jesus que não conseguem cumprir as ordens e voltam para os seus senhores, dizendo que nunca ouvimos ninguém falar como esse homem fala. E nesse momento, Nicodemos intercede por Jesus Cristo, para deixar claro que o que Jesus Cristo faz vem de Deus, o que enfurece ainda mais os doutores da lei, os fariseus, os membros do Sinédrio, porque eles se recusam a reconhecer quem é Jesus. Houve também uma segunda tentativa, também registrada no Evangelho de João, que é a famosa passagem da mulher adúltera. Uma turba, comandada pelos fariseus, leva uma mulher pega em adultério para Jesus, para que Jesus julgue o que deveriam fazer com ela. O objetivo é claro. Se Jesus Cristo disser que não é para apedrejá-la, vão acusar Jesus Cristo de ferir a lei, de desobedecer a lei de Moisés e tentar apedrejá-lo. Se Jesus disser que tem que apedrejá-la, ou denunciar Jesus ao Império Romano por estar querendo comandar uma execução, porque só o Império Romano poderia executar pessoas. Lembre-se que a Palestina é um território ocupado. O poder civil está na mão de Roma. Só que Jesus Cristo, com sua resposta, desmonta as duas tentativas, ao dizer que quem estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. O importante aqui, neste contexto do que estamos conversando hoje, é que essa é uma segunda tentativa de tentar prender e silenciar Jesus Cristo. Se na primeira mandaram servos para prendê-lo diretamente, agora criaram um estratagema para que tentassem pegar Jesus em contradição diante do povo. Porque a cada dia que passava, Jesus crescia em popularidade. Ainda no Evangelho de João, Jesus mais uma vez declara que querem matá-lo. E diz ainda de uma forma bem dura que os judeus que ali estavam com essa intenção eram filhos do diabo, porque o diabo é homicida. Jesus Cristo a cada instante está deixando claro o que ele faz, por que ele faz, com a autoridade de quem ele faz e quem está se opondo a ele. Ainda no Evangelho de João e ainda no capítulo 8, há uma terceira tentativa de matar Jesus Cristo. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, o texto bíblico fala que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus Cristo, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Ele estava fazendo uma referência direta ao Deus Criador, ao Deus Senhor, porque foi assim que Deus se apresentou a Moisés, Reer Asher Reer. Eu sou o que eu sou, ou eu serei o que eu serei. Diga meu povo que eu sou, te enviou. Então, os judeus entenderam que Jesus Cristo estava se igualando a Deus, mais ainda, ao dizer que ele era mais antigo que Abraão. Mas Jesus Cristo passa pelo meio deles sem sofrer qualquer dano. Mas a escalada de agressividade, a escalada de violência está aumentando. Há um acirramento da tensão quando Jesus Cristo, como está narrado em Mateus, está narrado em Lucas, faz um ataque direto aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, ao dizerem aos seus famosos ais. Ai de vós, fariseus, ai de vós, doutores da lei. Jesus Cristo chama de hipócritas, mostra que a sua suposta santidade é falsa e começa a mostrar quais são os valores do reino de Deus. Jesus Cristo faz uma série de ataques duros e diretos a toda a cúpula religiosa judaica, expondo diante do povo toda a sua hipocrisia. E isso o coloca numa linha direta de confronto com os religiosos da época.
Numa outra passagem, Jesus Cristo cura um cego de nascença. E os fariseus interrogam este cego. E eles dizem que o cego dá glória a Deus porque quem curou ele era um pecador, ou seja, se livrou de um perigo muito grande. Mas o cego disse, ele é pecador? Não sei, eu sei que eu estava cego e agora eu vejo. E muito me espanta que ele seja um pecador, porque sabemos que Deus não dá poder de cura a quem é pecador. Os fariseus ficam irados, e avisam que Jesus Cristo não era uma pessoa de Deus porque fazia esses milagres no sábado. Ou seja, mais uma vez a questão ritualística, mais uma vez a questão da tradição humana, mais uma vez a questão das normas de controle social humano se interpõe acerca da verdadeira espiritualidade que vem de Deus. E quando o cego questiona os fariseus, a resposta dos fariseus é sintomática porque revela o seu coração. Eles dizem, tu que és nascido todo em pecado quer ensinar a nós? E os expulsam da sinagoga. Esta frase é digna de reflexão. Tu que és nascido todo em pecado. Por que eles disseram isso? Porque na concepção deles, se alguém nasce com algum defeito, com algum problema, com alguma deficiência física, é porque pecou ou porque seus pais pecaram. Os próprios discípulos de Jesus Cristo pensavam assim. E Jesus Cristo deixa claro que nem ele, nem seus pais pecaram, mas assim foi para a glória de Deus, para que se manifestasse o poder e a misericórdia de Deus na vida dele. Mas os fariseus não tinham autoridade, nem conhecimento, nem espiritualidade para entenderem isso. E mais ainda, se colocavam uma posição de superioridade, ou seja, quer nos ensinar a nós, que conhecemos as Sagradas Escrituras? E aí eles revelaram toda a sua soberba, toda a sua vaidade, toda a sua hipocrisia. Por fim, a tensão chega ao seu ponto máximo quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro. A ressurreição de Lázaro aconteceu na cidade de Betânia, que fica muito próxima de Jerusalém. Jesus Cristo, quando pregava em Jerusalém, ele ia para Betânia para descansar, para se afastar, para ficar retirado da multidão e do burburinho da cidade grande que era Jerusalém. Lá morava Lázaro, seu amigo, e as suas irmãs Marta e Maria. Lázaro morre, Jesus Cristo está na Galileia e ele é chamado, convocado pelas irmãs de Lázaro e ele vai para lá. 3 dias depois, Jesus Cristo chega, já no 4º dia, e ressuscita Lázaro. E esse fato causa tanto impacto que o milagre é reverberado por toda a cidade de Jerusalém. E mais uma vez, os fariseus se reúnem e decidem matar Jesus. Vão até além. Decidem matar Lázaro também, para que a prova do poder de Jesus Cristo também seja eliminada. E esses são os sinais dos inimigos religiosos que Jesus Cristo tinha, dos mandantes do crime que foi cometido contra o nosso Salvador. Mas havia uma outra motivação. Essa era a motivação religiosa. Havia a motivação política. Quando Jesus Cristo começa a dar sinais mais claros de sua divindade, isso escandaliza os judeus. Apesar de tudo que ele diz, apesar de tudo que ele faz, dos sinais e milagres incontestes, as palavras de Jesus para eles eram escandalosas. E quando você encontra algo que fere suas convicções mais profundas, sua reação pode ser violenta. Temos que tomar muito cuidado onde depositamos a nossa fé, onde depositamos as nossas paixões, porque paixões costumam ser incontroláveis. Temos que tomar muito cuidado para, em nome da fé em Deus, não violarmos a lei de Deus cometendo pecado contra o nosso próximo, como fariseus fizeram, como diversas pessoas religiosas fizeram ao longo da história, inclusive da história do cristianismo. Não somos os super santos da fé. Nós somos pecadores arrependidos.
alcançados pela graça de Deus. Tudo foi feito por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nada é mérito nosso. Mas os fariseus daquela época, os fariseus de hoje, tentam conquistar o céu por meio do merecimento, por meio de regras que simulam santidade. Mas como o texto bíblico nos mostra em Colossenses capítulo 2, não são verdadeira espiritualidade. Tem apenas aparência de sabedoria, mas não provém de Deus. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.